As capacidades-chave para liderança empreendedora. A gente vê muitas listas de habilidades importantes, de competências, de técnicas, skills para liderança e para o empreendedorismo. E estudando no iLai, eu conectei esses dois termos, né? A liderança empreendedora, né? Que é liderar em busca de objetivos, em busca de resolver problemas, né? Não só a liderança nas organizações, mas a liderança pessoal, pensando que precisamos ser líderes em diversos aspectos da nossa vida, independente do nosso cargo, da nossa posição, mas na vida a gente está sempre liderando em algum momento. E então conhecer essas capacidades, né, pode te ajudar nos seus objetivos. Então eu quero falar hoje sobre as capacidades-chave da liderança empreendedora. Bora lá? As capacidades-chave para a liderança empreendedora, né, na verdade são vários conceitos que a gente pode trazer que melhor se aplicam para um líder prosperar, né, dentro de uma atividade empreendedora, que pode ser um projeto, uma iniciativa, um grupo de trabalho, podem ter N objetivos dentro de uma atividade empreendedora, pode ser um negócio, né, e o que eu vou falar aqui pode ser aplicado tanto em negócios quanto em projetos em geral. Mas eu trago como capacidades, pois são habilidades que podem ser desenvolvidas. Então, se podem ser desenvolvidas, não importa se você sente que nasceu com elas ou não, mas todos temos acesso a desenvolver essas capacidades. E estudando no iLai, no programa dos Estados Unidos, né, no currículo da Universidade do Arizona, eles trazem 8 capacidades que eu dividi elas em pares, em pares, né, de capacidades que são complementares entre si, né, onde uma não vive sem a outra, que é a adaptabilidade e resiliência, colaboração e ser inclusivo, comunicação e empatia, e pensamento empreendedor e pensamento em ordem de prioridade. Esse é muito interessante. Então, a primeira dupla de capacidades-chave para liderança empreendedora que eu vou falar é adaptabilidade e resiliência. Adaptabilidade é tão importante, mas tão importante que chega ao ponto de que a vida só existe na Terra porque somos seres adaptativos, né? O ser humano, ele é o grau máximo na escala de evolução, né? A natureza, ela está há 3,8 bilhões de anos em desenvolvimento, né? A vida na Terra existe há 3,8 bilhões de anos e o ser humano é o expoente máximo dessa evolução, né? Então, desde de pequenos micro-organismos, né? Pequenos aglomerados de células, a gente chega até o que somos hoje porque somos seres adaptativos, temos a capacidade de nos adaptar ao ambiente em que a gente vive, né? As condições favoráveis ou desfavoráveis. Então, a adaptabilidade, né, vem como uma capacidade-chave, né, porque ela fala sobre reconhecer, entender, aprender e ajustar mudanças, né, para as pessoas, lugares ou circunstâncias. O que eu acho mais interessante foi o aprender, né, como aprender sobre o ambiente para a gente promover mudanças. E isso inclui a capacidade de abraçar o novo e o desconhecido, né? A adaptabilidade fala sobre desconhecidos, sobre desafios, sobre dar respostas a novos problemas, né? Então, a adaptabilidade é essa capacidade que vai te tirar da inércia, né? Que vai te permitir uma chance de criar algo novo e assim prosperar. E junto com a adaptabilidade vem a resiliência, né? Resiliência é um termo muito usado no mundo dos negócios, né? Que é a capacidade ela é um conceito que vem da física, a capacidade de um material voltar à sua forma original após um impacto, né? Ou após sofrer uma mudança no seu estado, ele tem capacidade de voltar ao seu estado anterior, né? Então, para a liderança empreendedora, a resiliência é a habilidade de continuar trabalhando, né? Pelos objetivos, pelas tarefas, continuar nas tarefas, mesmo diante de dificuldades. Isso inclui desenvolver conexões entre outros e procurar ajuda, né? Quando você está vivendo desafios, né? E pedir ajuda, para a gente às vezes é tão difícil, né? A gente às vezes
não quer parecer incapaz, incompetente e acaba não pedindo ajuda, né? E a maturidade de um líder, de um empreendedor, né, vem muito em reconhecer os próprios erros, as próprias limitações, né, em reconhecer a vulnerabilidade. Isso, além de nos abrir para o outro, né, nos permite simplesmente pedir ajuda e ser ajudado naqueles momentos que a gente precisa, né? Isso demonstra maturidade, isso demonstra autoconhecimento, né? Então, pedir ajuda. Então, primeiras capacidades, né, para liderança empreendedora, primeiras capacidades-chave, adaptabilidade e resiliência. Seguindo, né, então, depois de adaptabilidade e resiliência vem colaboração e inclusividade, inclusiveness, né, ser inclusivo, né, então colaboração e ser inclusivo. Colaboração, para o conceito, né, que a Universidade do Arizona trabalha, né, é a habilidade de trabalhar efetivamente e respeitosamente com indivíduos diversos. Olhem que interessante. Trabalhar efetivamente e respeitosamente com indivíduos diversos, né? Porque colaborar, quando você está num grupo que você se sente muito confortável, as pessoas têm, né, ideias próximas a você, vêm dos mesmos contextos. Colaborar em um ambiente que é similar é fácil. O difícil é colaborar quando você tem indivíduos diversos, backgrounds diversos, motivações diversas, pensamentos diversos, opiniões diferentes, né? Então, a colaboração profunda, a colaboração efetiva, né, vem dessa capacidade de colaborar, de argumentar, mesmo com indivíduos completamente diferentes, né, em ambientes diversos. E a diversidade, né, essa riqueza que vai trazer a inovação, vai trazer o diferente, né? Então, a colaboração, ela é uma capacidade base, né, para a gente poder trabalhar com indivíduos diversos, com ecossistemas diversos. E a base da colaboração envolve a capacidade de coordenação, né? A capacidade de tomada de decisão colaborativa, isso é muito importante. Já vi muitos grupos, reuniões, grupos de trabalhos, squads, né? No Social Bank a gente trabalha com células e órbitas, né? Que são grupos de grupos multidisciplinares. Eu vejo muitos times, né, travarem em algum momento, né, pela famosa paralisia por análise, né? Os times estão em uma determinada discussão, né, pontos de vista diferentes, precisam avançar, mas aí um grupo tem uma ideia, outro grupo tem outra, e a coisa trava. E aí são 2, 3, 4 reuniões, as pessoas não conseguem argumentar, não conseguem tomar uma decisão, acaba atrasando o projeto, ou até mesmo frustrando e indo tudo por água abaixo. Então, a capacidade de tomada de decisão colaborativa, né, é uma capacidade chave, né, para prosperar na liderança empreendedora. E aqui eu trago como a facilitação de grupos, né, é importante, né, essa habilidade de ajudar o grupo a chegar na tomada de decisão, né, o quanto o papel do facilitador é relevante cada vez mais, né, nesse mundo online, nesse mundo hiperconectado, nesse mundo de respostas rápidas. A gente precisa avançar rápido, então se não tem facilitação, o grupo acaba se perdendo, né? Então a colaboração, ela anda muito próxima com o facilitador, né, diretamente nesse lugar da tomada de decisão colaborativa. Resolução de conflitos, né? Então, colaboração vem também da capacidade de resolver conflitos. Mais uma vez, o papel do facilitador, do mediador, né? Todo grupo tem aquelas pessoas que têm uma capacidade maior de diálogo, de estar no centro. Então, essas pessoas, elas têm um papel importante, né? E quem não tem precisa desenvolver essa capacidade de resolução de conflitos. Negociação e comunicação entre times, né? Então, a colaboração aborda aí desde capacidade de trabalhar com com pessoas diversas, né? A tomada de decisão coletiva, resolução de conflitos, negociação e comunicação entre os times. Junto com a colaboração vem inclusiveness, né? Que é inclusividade ou ser inclusivo, né? Que é a habilidade de considerar e envolver pessoas diversas, né, e tratá-las de forma justa e igualitária, né, tratá-las de uma forma justa e igualitária, porque não adianta a gente ser inclusivo, né, mas simplesmente dar o espaço, mas não dar a voz, né. Existe um conceito que diz que diversidade e inclusão, né, diversidade é convidar para festa, e inclusão é convidar para dançar, convidar para a pista de dança, dar o microfone. Então, inclusividade não é só incluir na mesa, né, mas dar a voz para pessoas diversas. Então, inclusividade, né, inclusiveness,
inclui considerar não só quem está presente, mas quem está faltando, né? E nos processos co-criativos, uma das bases, né, é saber, né, é ter clareza de quem são os atores importantes que precisam estar na conversa. E aí, quais são aqueles que precisam estar na conversa e não estão? Porque se eles não estão, vai faltar uma parte, né, do diálogo para poder o projeto prosperar. Então, a inclusividade é esse olhar, né, para quem são os atores importantes e como dar voz para esses atores. Então, adaptabilidade e resiliência, colaboração e inclusividade e agora comunicação e empatia. Então, comunicação como a habilidade de expressar, né, se expressar seus pontos de vista de uma forma clara e efetiva, né? Então, se fazer entendido, não adianta achar que eu falo, mas ninguém entende, ninguém me escuta. Pô, será que você tá falando da forma correta? Será que você tá se fazendo ser entendido, né? E aí, mais uma vez, o autoconhecimento, né? Olhar para si e aí a busca, né, por algum profissional que possa te ajudar na forma de se comunicar, se expressar, né? Sabedorias dizem que todas as guerras, todos os problemas do mundo são problemas que na raiz deles estão a falta de comunicação, e eu de fato acredito nisso. É muito difícil se comunicar de forma eficiente, né? Se expressar da maneira adequada. Então, habilidade-chave para prosperar na liderança empreendedora. E o que eu mais achei legal na comunicação, né, nessa abordagem da Wiley, da Universidade do Arizona, é a escutativa, né? Comunicação não é só falar, se expressar, mas também é escutar. E eu já vi muitos líderes que gostam de falar, que gostam de direcionar os times, super motivam, mas não têm capacidade de escuta, né? E isso reduz demais o engajamento das pessoas, porque as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem se expressar, as pessoas têm necessidade, né, de ser ouvidas simplesmente, né? Então, a capacidade de escuta, né, ela é tão importante, né? Ela é equivalente à capacidade de fala, né? Então, a comunicação ela é uma via de mão dupla, é fala e escuta, né? Então, enquanto líderes, né, enquanto empreendedores, enquanto líderes de negócios, enquanto líderes sociais, a escuta ativa é uma capacidade base, primordial, né? E essa capacidade de comunicação, de se expressar, de ouvir, envolve também conhecer a sua audiência, né? Conhecer quem é a sua audiência, com quem você está falando, para que você possa criar histórias, né? Criar storytelling de uma forma engajadora, de uma forma profissional, e aí sim atingir os objetivos. A gente pode ter planos excelentes, mas se a gente não consegue comunicar, e isso inclui conhecer a audiência e criar histórias que engajam, faz parte, é super importante. Então, comunicação e empatia, né? Empatia é uma habilidade tão importante no mundo de hoje, não só nos negócios, mas na vida como um todo, né? A empatia como a habilidade de sentir e entender, né, o que o outro está sentindo, resumidamente, se colocar no lugar do outro, né? E na prática, é realmente, né, tentar viver o que o outro está sentindo, as dores do outro, né? Eu lembro de um projeto que teve aqui na Universidade Federal, que o professor propôs que durante um tempo os alunos usassem cadeira de rodas pela cidade durante alguns dias para poder sentir o que um cadeirante, quais as dificuldades que ele passava, né, para as pessoas, para os alunos poderem propor um projeto. Então eles viveram essa experiência na pele durante alguns dias, né? Então isso fala muito de empatia. E às vezes a gente tem um pensamento errôneo, né, de que empatia é fazer fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse comigo, né? Mas na verdade o outro é diferente de mim. Então não é fazer com o outro o que eu espero que façam comigo, mas o que o outro espera. O outro tem outras expectativas, outras necessidades. Então, se colocar no lugar do outro é se despir, né, das suas necessidades, dos seus valores e, de fato, mergulhar no universo do outro. Não é tão simples, né, mas a capacidade da empatia, quanto mais desenvolvida, né, mais ela vai te fortalecer como líder, mais vai fazer as pessoas quererem cooperar com você, porque você entende o que elas precisam. Então, de fato, empatia é uma habilidade-chave para o sucesso da liderança empreendedora. E, então, adaptabilidade e resiliência, colaboração e inclusividade,
comunicação e empatia. E por último, mas não menos importante, pensamento empreendedor e pensamento de alta prioridade, né? Pensamento empreendedor, entrepreneurial thinking, a gente está falando da habilidade de ver, experienciar problemas como oportunidades. Então, o pensamento empreendedor é olhar para o problema e enxergar a oportunidade, né? Tem aquela velha história, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, toda crise, todo problema, ele tem duas faces, né? Ao mesmo tempo que ele gera um problema para alguns, para um ponto de vista, ele gera oportunidade para outros, né? Que é resolver esse problema. Então, o pensamento empreendedor é sempre essa busca, né? De oportunidades, olhar para os problemas, né? E aí vem empatia, o que o outro está experienciando, né? Uma vez me chamou muita atenção um projeto que eu vi no Social Good Brasil, no Lab, em 2016, né, que um rapaz da Universidade de Porto Alegre, ele tinha um amigo cego que não conseguia se locomover, né, e o maior medo desse amigo cego dele era mudar de escola, simplesmente, porque quando ele ia para um ambiente novo, um prédio novo, ele não conseguia se locomover pelo prédio. E aí o Ricardo Saavedra, esse empreendedor, ele inventou um dispositivo que é um cinto, que fica acoplado aqui abaixo do peito, que ele emite ondas de radiofrequência, né? E essas ondas, quando tocam um obstáculo, elas retornam em forma de um tremido, né? Elas vibram, e aí a pessoa que está portando o dispositivo, ela sente a vibração, sabe que tem um obstáculo, né? Então o Ricardo empatizou, se colocou no lugar do amigo, né? E pensou de uma forma empreendedora como ele poderia solucionar esse problema, né? Então eu adoro esse conceito de pensamento empreendedor. Eu sempre me vi assim e sempre estou em busca de oportunidades, ideias, né? Então todo problema gera uma oportunidade, né? Então o entrepreneurial thinking, essa habilidade, né, de enxergar oportunidades como problemas, né? Ela vai ter mais valor quando você olha não só para os seus problemas, mas do que está no seu entorno, mas como criar valor para a sociedade, para as outras pessoas, né? Entendendo as necessidades do outro. Isso pode se tornar tão poderoso, né? Porque normalmente o problema de um é um problema de um grupo, que é um problema de uma cidade, que é um problema de um país e que é um problema do mundo, né? Então, se você está pensando em gerar valor, em gerar impacto, né? Com certeza você tem chances de crescimento, de que essa solução possa se tornar algo ainda maior. E o pensamento de alta prioridade, high order thinking, é a capacidade de olhar para um desafio, para uma tarefa, analisar a informação, considerar opções viáveis, né, e priorizar as melhores opções, né? Então isso é a junção, né, de algumas atividades, de algumas habilidades, como a capacidade de resolver problemas de forma criativa, né, o pensamento crítico, né, e tomar decisões por ordem de prioridade. Então, quando você está diante de um problema, não desesperar, mas pensar o que é o pior que poderia acontecer, né, quais soluções são possíveis, qual a melhor solução. Então, é sempre estar na presença, né, e analisar os problemas para que possam ser resolvidos, né. Então, essas foram algumas capacidades-chave, né, para prosperar na liderança de negócios, na liderança empreendedora. Então, a gente falou de adaptabilidade e resiliência, a gente falou de colaboração e inclusividade, a gente falou de comunicação e empatia e de pensamento empreendedor e pensamento de alta prioridade, tá? Então, essas são as capacidades-chave da liderança para os negócios, da liderança empreendedora. E aí, o que você achou? Gostou? Como que isso ressoa em você? E procura nas redes aí, Alonso Neto, e vamos falar mais sobre isso, né? Eu encaro a liderança empreendedora para os negócios, não só para os negócios tradicionais, mas muito mais para os negócios de impacto, né? Para os negócios que geram impacto nas pessoas e melhoram o mundo de alguma forma. E aí, bora fazer junto? Valeu!